Eu, em nome de Vossa Excelência, saúdo aqui a todos os presentes e, em nome da Associação dos Magistrados Brasileiros, agradeço a oportunidade da audiência, mas venho aqui também, senador e ilustres senadores presentes aqui na casa, muitos dos quais já visitamos, para manifestar a preocupação da Associação dos Magistrados Brasileiros com o teor deste substitutivo e, mais ainda, senhor presidente, com a forma como ele está tramitando aqui nesta casa, não permitindo, ainda que agora com esta audiência pública que foi providencial, mas não permitindo, senhor presidente, que haja um debate verdadeiro e profundo e necessário sobre um tema tão importante como esse, que exige efetivamente uma atualização, porquanto a lei atual é muito antiga e acabou sendo atualizada por leis esparsas, porque nós temos, por exemplo, uma lei que cuida especificamente da tortura, mas, tal como colocado, é indiscutível que este projeto tem por objetivo, tal como está no texto substitutivo, cercear a atividade jurisdicional de maneira grave. E, evidentemente, eu quero chamar a atenção dos senadores, porque isso é muito grave, é muito importante. Alguns senadores já se referiram, o tema não é novo, né? Desde o começo da República tenta-se criminalizar o ato de interpretar a atividade jurisdicional. Rui Barbosa, em texto que está circulando enormemente pelas redes sociais, chamou a atenção disso em 1896, né? E de lá para cá o que nós temos visto é, sempre que possível, uma tentativa de reduzir a atividade jurisdicional. Olha bem, qual que é o fundamento da nossa atividade? Qual que é o cerne da atividade do juiz? É a aplicação e a interpretação do direito. Qual que é o fundamento do recurso? A que a decisão que o juiz deu está errada, desviou da lei. É por isso que se recorre, porque se diz que o juiz errou. Não é porque eu quero uma outra opinião do desembargador ou do ministro do Supremo. É porque o pressuposto é de que ele não aplicou bem o direito. Ele não pode, evidentemente, ser criminalizado por isso, porque para isso existe um sistema recursal, que, aliás, no Brasil é extremamente amplo, com um número de recursos infindável, de maneira que o juiz pode decidir de uma maneira no primeiro grau, o desembargador modifica a decisão dele e depois vem o STJ ou o Supremo e restabelece aquela decisão de primeiro grau ou ainda dá uma terceira. E aí, o juiz e o desembargador vão responder por crime de abuso de autoridade porque interpretaram mal a lei ou não conseguiram interpretar, ou eles vão ter que descobrir a vontade daquele que por último vai se manifestar. Então isso é extremamente preocupante. O projeto, o substitutivo em vários artigos, ele evidentemente atinge esta natureza de crime, e é por isso que a magistratura pede aos senadores que chamem a atenção da Casa e de todos os demais para que não legislemos ao sabor de uma circunstância que ocorre no país momentânea, que é a Lava Jato, e criemos até dispositivos específicos voltados àquela situação. A legislação do parlamento é a lei geral e abstrata, assim como aquela que o juiz vai aplicar é a lei concreta daquele caso concreto. Nós temos, e os senhores vão receber ainda hoje, provavelmente, ou no máximo até amanhã em seus gabinetes, essas observações ponto a ponto do projeto original, do projeto do substitutivo do senador Requião, de todas as emendas que foram apresentadas, porque várias emendas que foram apresentadas em plenário são muito boas e importantes, do senador Ferraço, do senador Aloísio, que então era o líder do governo, que mostram essa preocupação, e também do último texto que nos chegou, que foi o texto da Procuradoria, que avança bastante, mas ainda traz algumas preocupações. Eu chamo a atenção para esses artigos que evidentemente atingem a figura jurisdicional, mas para algumas outras criações que o projeto traz, como, por exemplo, criminalizar o pedido de vista, sendo que quem pede vista ou é o juiz,
o revisor ou o terceiro juiz, quem pede vista é o Ministério, eventualmente pode pedir adiamento o Ministério Público, a Defensoria. Esses três vão poder ser criminalizados, mas se o advogado pedir adiamento ou vista, ele não pode ser criminalizado. Nós criamos uma distorção no sistema processual. Isso é só um exemplo. Nós criamos uma distorção quando, num determinado artigo, se coloca de maneira a criminalizar as prerrogativas do advogado, trazendo um completo desequilíbrio dentro do ordenamento processual, não é? Especialmente, por exemplo, quando será crime de abuso de autoridade se o advogado, por acaso, não for recolhido em prisão domiciliar, já que nós não temos do Estado Maior, vai ser talvez a única figura do processo que vai ter uma prisão diferenciada cautelar, que os demais não terão, mas não é isso. Existe projeto na Casa já discutindo essa situação e há ambiente específico para, num momento oportuno, o Senado chamar para discutirmos essas questões da prerrogativa da advocacia, que sem dúvida é uma das profissões mais nobres, e fala aqui um filho, neto e parente de advogados, porque a minha família quase toda hoje voltada ao campo do direito. Portanto, todas as profissões são importantes, mas nós não podemos desequilibrar o movimento do processo penal. Nós não podemos criar figuras num projeto em que se pretende, por exemplo, nós estamos tentando acabar, a ideia era aquela ideia de com quem você está falando, e criarmos no próprio projeto outras figuras que vão também agora ter aspectos diferenciados na proteção do processo ou do crime de abuso de autoridade. Então, esse delito ou esses delitos, ponto a ponto, eu chamo a atenção porque o senador Aloysio Nunes apresentou várias emendas em plenário, na ocasião como líder do governo, excluindo vários artigos que se entendiam necessários de serem excluídos. Por quê? Porque eles não atendem àquilo que você mais pretende, como é o caso, por exemplo, do artigo 15, deixar de advertir o investigado ou indiciado. Isso não pode ser caracterizado como crime, isso é uma pena administrativa no máximo. Nós não podemos, nós vivemos um conflito permanente entre criminalizar ou não criminalizar, e vemos agora trazendo condutas que no máximo poderiam gerar uma responsabilidade administrativa, elas agora geram crimes de 1 a 4 anos, porque o agente eventualmente teria deixado de advertir que o acusado teria direito ao silêncio. É gravidade demais. Então, se os senhores observarem a quantidade de emendas que surgiu naquele instante no plenário, as ponderações da Procuradoria, as ponderações que nós vamos trazer pontualmente aos senhores ainda no dia de hoje, e que o tempo aqui não permite que eu possa abordar um por um, mas expressões como visivelmente grávida, não é? Como é que nós podemos punir alguém com essa expressão visivelmente grávida, não é? A gente tem certo receio, porque os senhores sabem, a gente brinca, crime é chamar uma mulher de gorda. Imagina se nós perguntarmos se ela está grávida ou visivelmente grávida, não é? Então é grávida a expressão. Existem termos, ou ela está grávida ou ela não está grávida, e a lei não pode ter um tal grau de abstração como esta expressão visivelmente grávida. Isso só para mostrar a necessidade de os senhores se debruçarem um pouco mais, sem essa pressa de se aprovar um projeto correndo, porque não há necessidade disso. Nós temos como produzir uma legislação boa, eficiente, que efetivamente puna os excessos, porque o mais importante a lei não fez, ou o projeto não está fazendo, que é a caracterização do dolo, da má-fé, porque o que desborda, o que passa é justamente o intuito de perseguir a má-fé. E com isso, cumprindo o nosso tempo, eu agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigado.